uma nova medida que a União Europeia está fazendo em bloco, que é uma medida coletiva, para proteger os consumidores novamente. A gente já falou no passado, né, sobre o direito de reparo de aparelhos, você ter direito ao acesso a peças, a uma forma descomplicada de você consertar seu aparelho e não ser obrigado a trocar ele, a comprar um novo, né? Se você quiser ver, está na parte aqui de cima, né? A gente vai sugerir o vídeo. E essa agora, bem interessante, é a obrigação das empresas de tecnologia, no geral, estadunidenses, né? Que hoje dominam o mercado de comunicação de aplicativos, todas elas são obrigadas a se comunicar entre si. Ou seja, se você tem do Zap ao Gram, ao Sinal, Signal, né? Ou qualquer outro que você tem aplicativos aí que seja de comunicação das grandes, tá entrando num campo que todos vão ter que se comunicar entre eles, né? Mexer diretamente na programação em prol da decisão do povo não ser sacrificado no processo de escolha em qual ferramenta ele quer realmente ter a conversa dele. A questão é como vai ser ajustado isso, mas que é fantástico a gente pensar no meio coletivo. O que isso pode trazer de ventos novos e bons para a regulamentação de tecnologia, né? Para não transgredir o direito de escolha e de consumo do povo, né? O que isso pode pesar, né? Isso é genial, cara. Demorou a vir, né? Porque além de você dar mais liberdade, né, de repente você se identifica mais com um mecanismo, com o outro, você tem a opção de... Porque, na verdade, o que está por trás ali é o número do telefone, né? Não tem por que você ficar preso a um determinado aplicativo. Às vezes uma, né, que depende até do sistema operacional que não funciona em outros celulares, né? Tem uns que são universais, né? Alguns aplicativos que são universais, tem outros que só funcionam em um determinado tipo de sistema operacional. Então é legal porque você abre a porta, né, para a comunicação, que a gente bate nessa tecla, né, da comunicação ser mais livre, né, ser aberta, ser o menor custo possível, né, de preferência no mundo ideal aí de graça, né? Tem uns detalhes que são capciosos, que a gente já viu no passado. A gente conhece de vazamento de conversa, né, de político, de juiz e de outras coisas aí que rolou. Como é que você vai lidar? Vai ter que ter talvez uma conversa geral de encriptação, de nível de encriptação que eles utilizem e comuniquem entre si, para conseguir manter, entendeu? Tudo que é sigiloso dessas conversas vai ser mais difícil, porque você vai ter muito mais aplicativo e desenvolvedores, né? Que em teoria são concorrentes, né? Até esse mercado de concorrência, como é que vai funcionar se todos eles comunicam entre si, né? Em termos de você avançar um tipo de função que é melhor que outro. Por exemplo, a qualidade da ligação, ou o tipo de ligação é de um jeito tem uma capacidade maior. Como é que você vai comunicar com aquele outro aplicativo que ele não tem a parte de programação tão desenvolvida? Sim. Outra questão, o Signal, né, a gente sabe, né, porque a gente já fez até um vídeo sobre isso falando, ele não guarda backups em nuvem, né? Os backups são dentro do celular até agora, pelo menos, né? E como é que você vai lidar com o histórico de conversa de um Signal para um Zap, de um Signal para um Gram, né? Como é que vai funcionar todo esse processo mesmo de comunicação? Será que vai ser permitido guardar histórico de conversa numa ponta, sendo que o cara que está usando o Signal não quer que guarde a conversa dele? Ele quer que ele tenha acesso Sim. e que o outro lado não tenha. E que tudo que ele tenha guardado seja só na ponta dele e na ponta que ele está conversando, né? E sem guardar em nuvem, por exemplo, né? Não ter risco de uma terceira pessoa entrar no processo e captar aquela conversa toda. É muito legal a ideia, é interessante, mas assim, essas dúvidas não estão sanadas, né? Como é que vai ser isso para o futuro do sigilo das conversas das pessoas, né? Até eu queria chegar nesse ponto aí que você já puxou, né, antecipou ele um pouquinho. Qual que é a vantagem dessa unificação? Tempo atrás a gente falou, e vamos supor aqui hipoteticamente, né? Estamos falando hipoteticamente que o Signal seja mais seguro que o Zap, por exemplo. E eu falei, não, vou baixar o Signal porque eu não confio aí na segurança, na privacidade da outra empresa. Aí todas elas vão conversar entre si. Que vantagem eu tive de baixar o Signal? Talvez alguém vai lá e tenha as pessoas consigam se comunicar no nível básico. Você vai lá e coloque texto. Troca de texto entre eles tem que funcionar. Talvez ligação telefônica. Câmera já vai ser alguma coisa mais complicada, porque cada um deles tem uma banda, uma utilização de banda, uma forma de fazer programação e de comunicar dados entrada e saída, que aí requer mais pacote de dados ou requer mais uma banda melhor, né, de internet para conseguir fazer esse tipo de troca de informação. Aí talvez chegue o Zap e fale o seguinte, olha, tudo bem, a gente comunica no nível básico, né, de texto, tem essa possibilidade. Mas nós temos aqui uma variante do nosso aplicativo, que se todo mundo você optar em ter ele em vez de ter o outro, a comunicação e a qualidade, os tipos de coisa que você pode trocar dentro do aplicativo, a banda de transmissão de dados e tal, é muito melhor se você tiver o aplicativo junto com a outra pessoa e você não use o secundário. Entendeu? Até nisso vai ser difícil você conseguir traçar um limite,
porque senão vai inviabilizar avanços tecnológicos de forma individualizada e a competição e a concorrência entre eles, né? Para privilegiar também você ter melhores funções, né? Se você vai lá e limita e todo mundo tem que estar igual, como é que os programadores eles vão ter que agir em conjunto? Isso vira né? Não fica legal, né? O aplicativo não vai avançar de forma diferente cada um deles, né? Ou Isso é um vai lado ruim. faltar interesse de, por que que eu vou desenvolver aqui, melhorar, aperfeiçoar, se no final das contas vai dialogar com todos, né? Exato, e aí pode acontecer uma coisa pior ainda. Como talvez a empresa A, B e C, as grandes que tem hoje, tenham essas versões de aplicativo, talvez você reduza o número de players, né, ou de jogadores nesse mercado, porque não vejo mais interesse nisso. Tá todo mundo ali se comunicando, a tecnologia não tem como avançar. O que eu vou fazer? Vou fazer versões básicas de 3 diferentes ali, eu vou pegar e as outras vão sumir do mercado, e você vai ter 3 maiores que vão comunicar entre si, e elas vão compartilhar informação, mas você vai ter, assim, menos opções, você não vai ter mais 5, 6. Você vai ter 3, né? 2, quem sabe, né? O que seria interessante fazer, por exemplo, é forçar a unificação de diferentes aplicativos da mesma empresa, né? Que nem aí o Meta agora, né? Você tem o Facebook, o Messenger lá, o Messenger, e tem o Instagram, né? Pô, são 3 aplicativos diferentes da mesma empresa. E o WhatsApp, né? Então, por que que eles não podem se dialogar, né? Você está falando dentro da mesma empresa. Então, pô, se eu quiser ter tudo, são 4, 5 aplicativos, né? Então, eu te mando uma mensagem no direct do Instagram, chega para você lá, mas não chega no seu Facebook, vice-versa, né? Então, aí realmente acho que você acha que faria mais sentido. Mas eu não vejo praticidade. O brasileiro, por exemplo, é muito acostumado com o Zap, né? Então, você tirar o Zap do brasileiro é inconcebível hoje, né? Na mentalidade que existe, pelo menos. É o hábito de consumo do americano, por exemplo. Aí o europeu já tem outra mentalidade, né? Se a gente pensar em grandes mercados, Brasil, Inglaterra usa também o Zap, Índia usa muito o Zap também, né, os grupos. Então você tem assim, a intenção que pode acabar espalhando para o resto do mundo, se for bem ajustado e for bem feito, é unificar o mundo em termos de comunicação, né? Você vai conseguir falar talvez com um cara indiano e com um britânico e com um americano da mesma forma, você não vai ter tanta dificuldade, né? Eu diria assim que é até estranho de falar numa conversa dessa, porque a maior parte das pessoas utilizam a Barcom, né? Por exemplo, os Estados Unidos usam o Messenger, né? É o maior utilizador deles, tirando o fato que eles não usam, né? Ainda usam muito SMS e ligação por custo baixo, né? Mas assim, o aplicativo que Tem eles o mais iMessage usam. lá também, né? Isso, mas aí a questão é o seguinte: o mais utilizado dentro dessas ferramentas é o Messenger do Facebook, né? E se você pegar o Messenger e o WhatsApp, ele consegue já unificar boa parte do mundo. Talvez seja de interesse o Facebook fazer um movimento desse, né? Você migrar conversas, né, de ligação e tal entre as duas. A questão talvez seja você conseguir controlar, porque o WhatsApp ele lida com um número telefônico específico, único das pessoas, e o Messenger não, né? Você pode ter perfil falso, né? Entrando em contato com pessoas que são, né? Contatos ou não. Você tem até aquela opção dentro do muitos mensageiros, você quer receber conversa, mensagem e tal, só dos seus contatos, de todo mundo, de tal, etc, né? E aí talvez tenha que ter um Tem ajuste maior nesse sentido, né? a caminhada, a direção ao metaverso, né? Tá tudo unificado, né? Então, Exato. uma E hora você aí, vai juntar tudo. exato. E aí talvez isso aí propicie também um avanço mais indolor nesse sentido, né, da comunicação dentro do metaverso. Eu queria que tivesse um movimento semelhante assim, dentro do game, né? Então, você tem diferentes consoles, né? Por exemplo, eu acho um absurdo. Vamos supor, você é um PC gamer aí eu tenho aqui um Xbox, um amigo meu tem um Nintendo, outro amigo tem um PlayStation. Nós todos temos o jogo aí de esportes do ano, né? A gente não pode jogar um futebol junto porque os videogames não conversam entre si. É o mesmo jogo, né? Então, bem que teria que estar, cada um tem o seu servidor, né? Mas o Fortnite fez, né? Por que que eu consigo jogar Fortnite e o futebol não consigo, né? Claramente é uma má vontade, né? Os caras querem prender as pessoas no console, eu não sei qual que é a ideia, né? Então, quem sofre é a gente, né? Ou todos os amigos compram o mesmo console, ou fica sem jogar. E aí a gente pensa, né? Ideias, né, e leis, mexer na lei, né, da União Europeia, mexer na lei do Mercosul, né? Se tivesse também uma unidade em relação a isso, ó, vamos todo mundo aqui, é o bem da humanidade, né? Vamos tomar essa lei, não falar unificar tudo, né? Não vamos também, não estou falando nesse sentido, mas assim, pelo menos em termos de garantir direitos coletivos de lei, que as empresas que são grandes hoje dominam o mundo, né, de tecnologia, tem que ter uma resposta condizente e conjunta da humanidade para cima desse povo, né? Tem que ser uma coisa unificada. Se você não tem uma unificação, talvez a União Europeia avance e demore muito mais tempo em outros lugares. E aí os níveis de programação vão ser diferentes, eles podem se utilizar e se privilegiar de países mais pobres, né? Porque a legislação não avança da mesma forma como avança na União Europeia, né? E aí você tem um mundo mais desigual ainda, a tecnologia trabalhando para desigualdade maior, né? Você vai ter os pobres se ferrando lá embaixo
e os países mais desenvolvidos e tal, andou na outra ponta, preservando o dinheiro das pessoas, né? Então, aproveita aí, você chegou até o final aqui por você gostou, então deixa o joinha aí, se inscreve no canal, toda quinta-feira às 18 horas.